Como eu atingi a liberdade financeira? Vamos lá. Uma coisa que eu percebo é que todo mundo pensa que para você ser um investidor, você tem que dominar muito na leitura de balanço patrimonial das empresas, DRE de uma empresa. Você tem que dominar a fundo o que é analisar uma empresa. Mas veja bem, quantos contadores têm sucesso na Bolsa de Valores? E um contador sabe melhor do que ninguém analisar o balanço patrimonial de uma empresa DRE. Afinal de contas, é ele que constrói isso. Quantos contadores têm sucesso na Bolsa de Valores? Quantos administradores de empresa têm sucesso na Bolsa de Valores? Então veja que não está diretamente relacionado. Você ter sucesso na Bolsa de Valores, você alcançar a sua liberdade financeira, não está relacionado com a capacidade que você tem de fazer uma leitura de um balanço patrimonial de uma DRE. Tanto que eu tenho um curso gratuito no YouTube, à disposição de todo mundo, que é a playlist mais assistida do meu canal no YouTube, tem mais de 1 milhão de visualizações, foi recomendado por professores da B3, tem vários sites de análise fundamentalistas que recomendam aquele curso que eu dei lá. Naquele curso, inclusive, tem alunos de faculdade de contabilidade que vem me dizer: Leandro, eu estou fazendo faculdade de contabilidade ou faculdade de administração de empresa e, cara, eu precisei pesquisar sobre como faz a leitura de um balanço patrimonial, da DRE de uma empresa, e foi nessa tua playlist que eu aprendi, cara. Nem na sala de aula que o professor não conseguia aprender. Então, tá disponível aí. Por que eu disponibilizo isso para todo mundo? Porque isso é um conteúdo que o investidor, se ele aprender a fazer essa análise, essa leitura, ele vai se diferenciar. Mas isso não é fator determinante para você alcançar a liberdade financeira. A gente tem aí, vários... Eu respeito, as estratégias, a forma de investir de todo mundo. Nós temos investidores famosos, Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, com aquele livro maravilhoso que ele escreveu. Toda essa galera merece respeito, porque os caras conquistaram um patrimônio gigante, os caras investiram ao longo dos anos, os caras tiveram sucesso na Bolsa de Valores. Mas cá para nós, será que é a estratégia deles, o conhecimento que eles têm a passar ali, que eu preciso para alcançar minha liberdade financeira? Eu fiz essa reflexão lá atrás. Eu fui analisando e eu percebi que a realidade para um investidor brasileiro é outra. Porque todos esses caras que a gente fala, eles não acompanharam uma inflação galopante como a gente teve no Brasil, troca de 10 moedas diferentes, a realidade de pessoas que ganham pouco, que é difícil fazer sobrar alguma coisa no final do mês. Logo eu percebi, cara, primeiro, eu ser quase um contador na minha capacidade de analisar um balanço patrimonial de uma empresa, uma DRE, não sei se vai me trazer sucesso na Bolsa de Valores, porque senão todos os contadores seriam ricos investindo em Bolsa de Valores. O que falta para esses caras conseguirem? Só ler balanço não adianta. Então, para mim, eu pensei, não vai adiantar também. Warren Buffett, uma fortuna que não consigo nem imaginar quanto dinheiro aquele homem tem. George Soros, Peter Lynch, Graham, que tem um livro famoso. Esses caras todos, fortunas bilionárias, gerindo fundos bilionários em dólares, lá em Wall Street. Até que ponto eu consigo relacionar isso? Eu conseguia, na época, relacionar isso com a minha realidade de investidor, que não era nem investidor, que era um ferrado, saindo da dívida, querendo se tornar um investidor, ralando para fazer sobrar no final do mês. Como que eu ia conseguir relacionar aquilo? Então eu pensei, cara, não faz sentido. E se eu seguir a estratégia dos caras, primeiro que eu não tenho nem condições de seguir a estratégia dos caras. Então a saída tem que ser outra. E eu percebi que realmente estava em outro caminho a saída para eu conseguir conquistar a minha liberdade financeira. E eu percebi que tudo isso eu conseguiria com uma estratégia. E a minha estratégia foi
trabalhar para ganhar cada vez mais, fazer sobrar cada vez mais dinheiro e simplesmente simplificar os processos, investir em bons negócios no final do dia. E eu passei a me preocupar com outras coisas que não as mesmas que essa galera toda escreve nos livros. Eu li vários livros de investimentos para me ajudar a conquistar a liberdade financeira e, cara, me trouxe muito conhecimento. Mas não foram os conhecimentos desses livros, por si só, que me trouxeram a liberdade financeira. Não foi eu aprender a ler um balanço patrimonial como vocês podem aprender a hora que vocês quiserem no meu curso gratuito que eu tenho no YouTube. Milhões de visualizações. Não foi aquilo ali. Foi a forma com que eu me comportei. Foi a forma com que eu consegui juntar dinheiro, fazer esse dinheiro sobrar e investir em bons negócios. De forma simples. Todas as outras informações que eu fui reunindo foi para me ajudar a tomar melhores decisões. Mas o que de fato me levou à liberdade financeira foi a forma com que eu me comportei nos últimos anos. Foi a minha estratégia. E não vamos longe, a gente não precisa ir lá fora, lá nos Estados Unidos, lá em Wall Street, pegar um gestor de fundo lá, não precisa falar de contador. Vamos ver aqui, dentro do Brasil, o que acontece, só para você ter uma ideia. A gente pega os investidores endinheirados ali da região da Faria Lima, em São Paulo. Essa galera ali, a maioria, não conhece a realidade do investidor brasileiro. Então eles vêm com umas teorias, não, você tem que investir nessa empresa aqui, porque vai subir. Você tem que dolarizar a sua carteira, manda dinheiro para fora, manda para os Estados Unidos, vamos dolarizar, porque é isso que vai te trazer o sucesso. Mas eu não vejo ninguém falando que o segredo do sucesso para o brasileiro que está lá ralando para ser um investidor é fazer sobrar dinheiro no final do mês. Não vejo você falando isso. Por quê? Porque você acha que um endinheirado da Faria Lima, quando o dólar chegou em 6, que as commodities foram todas para a lua, que o preço do feijão estava lá em cima, arroz lá em cima, gasolina lá em cima, carne lá em cima, tudo lá em cima. Você acha que esse cara deixou de andar de carro e fazer churrasco no final de semana? Não deixa. Por quê? Porque ele tem bastante dinheiro, ele ganha bastante dinheiro. Vai sobrar até um pouco menos ali no final do mês, mas ele não vai precisar deixar de fazer essas coisas. Então, para esses caras é muito fácil focar só no investimento. Dizer para você dolarizar a carteira, para você investir nessa ação que vai subir e etc. Mas eles não sabem que... Eu percebo que eles não sabem ou fazem pouco caso da situação de entender que a grande dificuldade do brasileiro hoje é fazer sobrar dinheiro no final do mês. E não é por ganhar pouco, é por falta de educação financeira. Porque tem gente que ganha 10 mil reais por mês e deve 12 todo mês. Tem gente que ganha 20 mil reais por mês, que é um puta de um salário, e o cara gasta 24. É isso que não dá certo. Agora, se a gente for falar da maioria do salário do brasileiro, as pessoas ganham 2 mil, 2.500, no máximo 3 mil por mês. E não é fácil você fazer sobrar. Então sobra 200, 300 pila ali para você investir. Só que aí, cara, é fácil dizer, você tem que dolarizar a sua carteira. E aí o dólar vai para 6 e você não tem mais dinheiro para aportar. Porque subiu o preço de tudo e fica como? Então veja que as prioridades são outras. E eu observei isso quando eu estava lá atrás. Eu percebi que no processo inicial de formação de patrimônio para geração de renda, o meu foco ele deveria estar no básico, que é ter um salário cada vez maior e controlar meus gastos. Então eu aprendi a fazer isso de uma forma que ao longo dos anos que eu levei para conquistar minha liberdade financeira, eu consigo contar no dedo o mês que eu fiquei sem um aporte. Eu posso dizer aqui que praticamente nunca eu fiquei sem aportar desde que eu tracei um plano e disse, não, eu vou acumular um patrimônio em bolsa de valores para atingir a minha liberdade financeira. Eu nunca fiquei sem um aporte. Por que eu não fiquei sem um aporte? Porque eu foquei no que era essencial. Eu foquei em ter um aumento de salário constantemente, me desenvolver como profissional nas profissões que eu atuava. Eu foquei em levar um estilo de vida mais minimalista, mais simples, para que eu conseguisse ir aproveitando a vida, mas nunca extrapolando os meus ganhos. E com isso foi sobrando
uma boa quantia para investir todos os meses. Isso, talvez, eu vejo que os endinheirados da Faria Lima não falam. Por quê? Porque não é a dificuldade deles. E eles não estão envolvidos com quem realmente teve essa dificuldade. Assim como eu, que sou um investidor, que hoje eu tenho a liberdade financeira, tenho um patrimônio, ajudo milhares de pessoas a conquistar essa liberdade financeira, mas eu vim lá de trás, eu vim lá de baixo, eu sei o que não é ter dinheiro no final do mês, não ter dinheiro para pagar a conta do cartão de crédito, como a maioria dos brasileiros. Então, eu vejo que se eu não tivesse a grande sacada de perceber isso, de perceber que a forma que é exposto o mundo dos investimentos para o brasileiro não condiz com a realidade do investidor brasileiro. Se eu não tivesse tido a capacidade de perceber isso, eu acho que eu estaria batendo cabeça até hoje e não tinha conseguido alcançar minha liberdade financeira. Mas ainda bem que eu consegui enxergar e fui por um caminho que me levou a ter um sucesso muito mais consistente e muito mais pé no chão. E eu acabei me afastando cada vez mais de todo esse vucu-vucu, esse auê, esse monte de ruído que tem aí na Bolsa de Valores. Uma outra coisa que eu percebia nos especialistas, né, sobre investimento era medo, cara. Por mais que o cara eu olhava lá o histórico dele, a experiência, porque formou-se em economia não sei aonde, porque geriu tal fundo. O cara tinha um currículo fantástico, mas morria de medo de investir na bolsa. O tempo todo o cara dizendo, cuida, porque essa ação vai cair. Estou aqui, operando opções short para me proteger na contramão, porque toda a vida os caras se protegendo de todos os lados com medo de perder dinheiro na Bolsa de Valores. Aí eu olhei e pensei, cara, isso não é para mim. Eu quero ser um investidor para ter paz, para ter tempo para brincar com a minha filha, para ter tempo de passear com a minha mulher, para ter tempo de eu curtir meus hobbies. Eu vou querer ficar me estressando, morrendo de medo com a Bolsa de Valores. Se for para eu ter medo da Bolsa de Valores, eu vou investir em imóveis, fazer qualquer outra coisa. Mas eu não vou ficar aqui passando medo de perder dinheiro. Então, eu fiz uma análise lá atrás e eu pensei, será que esse medo é porque realmente a Bolsa de Valores é uma coisa arriscada? Ou porque esses caras estão focando no que não importa? E eu cheguei à conclusão que a Bolsa de Valores não é arriscada. Que existe um risco, mas que, dependendo da forma com que você se comporta, esse risco ele pode ser muito reduzido, muito controlado, ao ponto de você não sentir medo. Que foi o que aconteceu comigo. E hoje, pergunta para mim se eu tenho medo de investir na Bolsa de Valores. Tenho medo de investir em renda fixa. Porque renda fixa é dívida. Se eu invisto em um CDB, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Se esse banco quebra, ele não me paga mais. Se eu invisto numa debênture, que é renda fixa, eu estou investindo em dívida de uma empresa. Se essa empresa quebra, ela não me paga mais. Se eu invisto num título do Tesouro, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Se o governo quebra, ele não me paga mais. Então, investir em renda fixa é investir em dívida. Eu tenho mais medo de investir em renda fixa do que na renda variável. Por quê? Porque renda variável é você investir em negócios reais. É eu comprar um pedaço de uma empresa, é eu comprar um pedaço de um fundo imobiliário, que é um conjunto de imóveis. Por que eu tenho que ter medo disso? E eu percebi que os especialistas, os ditos especialistas do mercado, eles tinham tanto medo porque eles focam nas oscilações de curto prazo. Aquilo que faz o preço de um ativo subir ou descer no curto prazo. Mas veja que no longo prazo eu percebi o seguinte, nos meus estudos, que o preço de um ativo ele está diretamente relacionado com o resultado desses ativos. Se uma empresa ela tem 100 de lucro hoje, o preço dela, um exemplo aqui, ela vai negociar na casa dos 100. Uma hora vai sair uma notícia, um presidente vai falar uma coisa, agora, por exemplo, a gente está em época de eleição, dependendo do que um presidente ou o candidato a presidente fala, muda tudo, a expectativa do investidor em relação à Bolsa de Valores. Então, o resultado de uma empresa é 100. O preço está na casa de 100. Sai notícia ruim, vai para 90, vai para 80, não vai baixar muito mais que isso. Por quê? Porque ele está preso ao resultado. Sai notícia boa, ele vai para 110, vai para 120, mas está na casa de 100. Daqui a 10 anos, o lucro dessa empresa saiu de 100, foi para 500.
Se não ocorrer nenhum desdobramento, nada disso numa empresa, o preço também vai negociar perto de 500 agora. E a notícia ruim vai jogar para 450, a notícia boa vai jogar para 550. Então, o que eu via que gerava medo nos investidores ditos experientes, ditos especialistas, é que eles estavam focando nessa notícia que joga para 450, para 550. E aí é claro que eu vou morrer de medo se eu focar nisso. E eu passei a focar no resultado. Pô, se eu estou investindo num negócio que o resultado hoje é 100, daqui a 10 anos vai ser 500, hoje eu vejo o preço oscilando perto de 100, mas daqui a pouco vai oscilar perto de 500. Pronto. Eu passei a focar no resultado. Para dar menos trabalho ainda, eu pensei, cara, eu vou automatizar tudo isso. E daí que surgiu a famosa planilha da estratégia de 500 pratas, que as pessoas me perguntam tanto. Que eu gerencio a carteira no YouTube. Mais de 9 mil alunos nós temos, os alunos têm essa planilha para gerenciar esses investimentos. O que essa planilha faz? Essa planilha procura tirar o racional, tirar a emoção de lado e deixar só o racional, só a razão. O que é a emoção? São aquelas coisas que acontecem no curto prazo que fazem você sentir medo, emoção. A emoção, ela te atrapalha nos investimentos. Você não pode se emocionar com uma notícia, você não pode se apaixonar por um ativo, você não pode ser emotivo. Você tem que ser frio, calculista, racional. E aí, se você tem dificuldade com isso, deixa que a planilha faz para você. Então, eu automatizei tudo isso na planilha e eu só entrava uma vez por mês para ver o que a planilha estava pedindo para eu fazer. E aí eu fazia meu aporte e voltava para o que importava de fato. Que era o quê? Me desenvolver na minha profissão, ganhar mais dinheiro, fazer sobrar mais no final do mês e continuar aportando. E aí o meu medo foi lá embaixo. E eu deixei cada vez eu senti menos medo da Bolsa de Valores. E se você me perguntar qual é o medo que eu tenho hoje, eu não tenho medo nenhum. Eu me divirto investindo na Bolsa de Valores, eu sou super grato à Bolsa de Valores, porque se não fosse ela, eu não teria alcançado a minha liberdade financeira. Ela me ajudou, porque, primeiro, eu fiz o dever de casa para fazer sobrar mais dinheiro. Aprendi a fazer o beabá. Sobrou mais dinheiro? Eu investi em bons negócios através da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores fez esse meio campo entre eu e os bons negócios. Então eu sou super grato à Bolsa de Valores e não tenho medo dela, de jeito nenhum. E é isso que eu ensino para os alunos hoje e que eu digo para as pessoas que me acompanham. Você tem que aprender isso para deixar de ter medo, porque quando você não tem medo, você evita de fazer besteiras na Bolsa de Valores. E no longo prazo você vai conquistar a sua liberdade financeira. Então eu associo muito a conquista da minha liberdade financeira a esse comportamento que eu tive aí nos últimos anos. E eu sempre procurei simplificar tudo. Quando eu vejo que eu estou levando meus investimentos para um lado que está ficando complexo, eu já paro e penso, como eu posso simplificar isso? E aí a planilha é a mesma coisa. Tem gente que diz, Leandro, mas eu não tenho que manjar de Excel para operar a planilha da estratégia. Não tem nada. Você tem que conhecer um básico ali de como faz o preenchimento e pronto. Então, eu poderia treinar as pessoas, por exemplo, a desenvolver uma planilha para gerir o seu próprio patrimônio. Mas daí é complexo. E não faz sentido, porque investimento tem que ser coisa simples. Você tem que pegar um negócio que já está pronto, que você vai gastar o mínimo de tempo possível. O mecanismo para você se associar a bons negócios já está pronto, que é a Bolsa de Valores. Aí você pega, por exemplo, a planilha da estratégia 500 pratas, que já está pronta. Você só preenche ali e gerencia. Tudo isso é feito para que você gaste pouco tempo com os investimentos e vá focar no que importa, pô. Que é você ganhar dinheiro, fazer sobrar mais dinheiro no final do mês. É isso que vai te trazer a liberdade financeira. Isso, inclusive, me motiva, por exemplo, a dar o suporte que a gente dá para os nossos alunos. Por quê? Porque quando eu estava lá atrás, eu gastava um certo tempo ainda pesquisando sobre as decisões que eu tinha que tomar, sobre informações importantes na hora de investir. Eu não tinha um acesso rápido para ter aquela resposta. Então eu cheguei à seguinte conclusão. Nada vai dar mais resultado para um investidor de longo prazo quanto a simplificação. Quanto menos tempo ele gastar com os investimentos, mais tempo ele vai ter para focar no que importa, ganhar dinheiro e investir. E aí eu pensei, as pessoas que chegarem à estratégia 500 pratas, quiserem aprender com a gente, elas não podem gastar tempo. Então nós vamos dar um bom suporte para que ela tenha uma dúvida, ela vai lá, pergunta, eu respondo com a experiência que eu tenho e pronto.
A pessoa não gastou 1 hora, 2 horas para descobrir aquela informação. Ela gastou 5 minutos para elaborar a pergunta e 5 minutos para ler a minha resposta. Pronto, vai focar no que importa, que é ganhar dinheiro. Então, o que me levou à liberdade financeira foi aprender a simplificar cada vez mais os investimentos. E o que tem levado os nossos alunos seguidores a alcançar a liberdade financeira, a estarem nesse caminho, é entender isso que eu estou falando o tempo todo. Que o negócio tem que ser simplificado e é simples investir. Se está complexo é porque você está fazendo a coisa errada ou porque você está seguindo informações de alguém, conselhos de alguém que está querendo mostrar que o negócio é complexo para te vender a ajuda dele. Só pode ser isso, que está cheio disso. Tem que ter cuidado também, porque investir é simples e é usando dessa simplicidade que é os investimentos que eu cheguei na minha liberdade financeira. Então, depois de tudo que eu te passei aqui, eu volto lá atrás. O Leandro Cabral, vindo de baixo, endividado, sem dinheiro para pagar a conta do cartão de crédito no final do mês. O que o Leandro fez? Vamos ao todo passo a passo agora que você entende a minha forma de pensar. Primeiro, coloquei a casa em ordem. Controlei minhas dívidas, controlei meus gastos, reduzi meu custo de vida, procurei me desenvolver financeiramente para ganhar mais. Consegui inverter essas colunas, ganhar mais do que eu gastava, sobrou. Quando sobrou, eu fiz o quê? Simplifiquei o processo e simplesmente investi em boas empresas, em bons fundos imobiliários que eu enxergava potencial de entregar bons resultados ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos. Essa atitude fez com que o meu patrimônio crescesse mensalmente, com que os meus dividendos crescessem anualmente, com que eu recebesse cada vez mais dividendo, até chegar o momento que eu atingi a minha liberdade financeira. Então não tem segredo. Você ganhou mais do que ganha, investiu o que sobra em bons negócios, dentro de alguns anos você vai alcançar a sua liberdade financeira.